Fala, rapaziada. Começando o terceiro Quadrado Express aqui. Esse Quadrado Express que eu prometo que vai ser Express mesmo, porque a gente tem Pô, muitas não coisas tem para muito falar, assunto. mas não tem tanto É, assunto assim. Comecinho de feriado aí do Dia do Trabalhador. Então a gente vai dar uma folga aqui também, tanto que é só eu e o Mauro hoje aqui, os outros integrantes não poderam comparecer aqui. Estão aproveitando o feriadão também, que ninguém é de sim, ferro, pô, né? É aqui, ó. ninguém de ferro. Se apresenta aí, Mauro. Dá um oi pra Mais um, rapaziada nesse feriado. mais um. Graças a Deus estamos tendo longevidade. Mais um podcast com Isso vocês. aí. E é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Então, rapaziada, vocês devem estar estranhando um pouquinho essa quantidade de Quadrado Express, então eu queria dar uma explicação. Eu acho que eu não expliquei isso em nenhuma rede social, nem TikTok, nem nada. A gente está preparando algo para a volta do Futebol ao Quadrado, do podcast mesmo, né, que é o carro-chefe da casa, o famoso prato principal do cardápio aqui do Boa, Futebol ao Jacão. Quadrado. A gente está tentando fazer uma logo, produzir uma identidade visual nova aí pro. Estou pedindo ajuda para o nosso querido Brino Dias também, que está participando dos outros Nosso episódios, que ele é grande editor também, um grande editor, que mais ou ele ajuda a menos. maioria das logos ele que editou aqui. Editor de logo. Então, para a gente conseguir essa nova temporada do Futebol ao Quadrado Podcast, a gente precisa, claro, de toda a ajuda de vocês assistindo aqui, a gente também, né? Claro, não é só a gente fazer aqui, Ninguém é de mas ferro. também a gente vai dar um tempinho do Futebol Quadrado Podcast para a gente começar essa nova temporada. Então, por enquanto, vão ser episódios mais curtos aqui no Quadrado Express, até a gente ter essa conclusão da logo nova e toda. Então vai ficar bonitinho, mas tem que dar uma esperada. Não dá para apressar, senão fica lesionando aí, que nem o Neymar que apressou e se fudeu. Então, vamos começar. O assunto de hoje é Copa do Brasil, que tomando esse meio da semana aí, uma semana sem Libertadores e sem o descansinho que tinha para times que não estão em Libertadores, né? Nem Sul-Americano. Então, vamos começar falando da Copa do Brasil e depois a gente passa um pouquinho por todos os jogos. Não vai dar para comentar cada jogo nas suas informações, mas passar na Copa do Brasil e partir para o que a gente acha da próxima rodada do Brasileirão. Então, dá para começar pela Copa do Brasil. Vamos começar pelos jogos que a gente assistiu a Vera, né? Que são os jogos dos nossos times, Por Vasco e incrível que pareça, Santos. os nossos dois times se fuderam, né? Isso é Se muito. fuderam, Dois dois resultados empatezinhos. iguais. Dois Resultados empatezinhos, iguais, mas que eu garanto michuruca. que o meu resultado talvez tenha sido até melhor, porque eu achei que o Santos ia perder real o jogo. Teve muita oportunidade para perder. E o Vasco ainda saiu com o empate mais amargo, acho que lá de Ponta Grossa, no Paraná. Sim, Que o tomou um golzinho no gramado, final. com gramado pasto. Aquele gramado, nossa, com todo respeito ao gramado do Operário, é muito ruim, cara. Sei lá, mas é aquilo que a gente já falou aqui até no podcast uma vez, da falta de regulamentação da própria CBF em relação aos gramados, né? Não É, tem. Não tem nenhuma exigência do gramado ser bom, minimamente usável. É só você ter um pasto lá e jogar a bola. E é isso. é. O que a gente espera, tipo, quando a gente vai ver Copa do Brasil, a gente vai ter um time Série D, às vezes nem tem divisão direito o time, só tá jogando Copa do Brasil. Acho que o exemplo é o Maracanã do Ceará. Eles acham que eles nem têm divisão, eles escolheram, optaram por jogar só a Copa do Brasil, né? Sim. Por ter se classificado pelo estadual deles. Só que eles ainda acham que tem um gramado melhor do que um time de Série B do Brasileirão. E o Operário foi Então, campeão do Campeonato campeão do Paranaense. Campeonato Paranaense, é o atual Não é campeão do qualquer Campeonato merda. Paranaense. Não é qualquer Então, é merda. um nível de desleixo que a gente vê. Tipo, os caras não estão nem aí programado que eles estão. E no Eu acho que, sei fim, lá, cara. eles se tornam um inimigo direto no jogo, o gramado. Sim. Ninguém gosta de assistir um jogo com gramado ruim, cara. Ninguém. Ninguém gosta de jogar em gramado ruim, ninguém gosta de assistir em gramado ruim. Então se torna Não, sem algo contar o horário do jogo precário. hoje, né? 4 horas da tarde é Atro- brincadeira com o É que você... torcedor. Ah, não, eles ainda pensam, não, é feriado. O feriado é como se fosse um sábado, né? Um sábado, domingo. Sim, Mas mesmo famoso assim, sábado e domingo. você bate no teu sofá score, você tá vendo o celular aqui. Aí apita lá, daqui meia hora Puta o jogo. Você jogo. pensa, ué, quinta-feira, 4 horas da tarde. Os caras se perdem nos horários Não, de jogo. puto horário de Série B, né, cara? De negócio de É, cara, quinta-feira, tipo, 4 horas. Porra, eu lembro que super teve rodada da um Série ano, B. Vai ter um quinta-feira 4, outro 6h30, aí outro 9, eu tá lembro, ligado? eu Porra. lembro que um ano, acho que foi 2022, 21, o Santos caiu pro Bahia na Copa do Brasil. E o primeiro jogo foi
Tipo, Santos e Bahia era numa sexta, 5 horas da tarde. E não era feriado, eles só escolheram aquela data. Já era É, ruim na sexta. Aí piorou em cara. todos os Edin- tipos, o horário. o Edinaldo também Não, deve ter maluco, metido o cara. dedo. Não é possível. Nossa. Voa, Edinaldo, já diria. Nosso Jorge Igor. Mas esse jogo do Vasco também foi marcado pelo primeiro jogo do Vasco sem o Fábio Carille na comissão técnica, né? Foi demitido depois da derrota lá em Juiz de Fora contra o Cruzeiro. E, por enquanto, não Time foi. em campo não mudou nada, né? Nenhum time que tem. Acho que só o Fluminense que teve uma mudança imediata com demissão de técnico, que veio o Renato Gaúcho. Parece que o time reaprendeu a Sim, correr. injeção de ânimo, né? Fora os outros, o Grêmio, com o Mano Menezes, acho que deu uma melhora rasa, tipo, não tão grande também no sistema defensivo do Grêmio, que é normalmente o que o Mano Menezes sabe fazer. E olha lá também, né? Tipo, a gente não pode também levantar muita bola do Mano Menezes nesse Se for programa exigir aqui. ataque e defesa do Mano, o cara tava É, lá no então, Brasil agora, pô. então, exatamente. É Mas é complicado. algo esperado vindo do Mano Menezes, mas também não atinge. Nossa, como o Grêmio tá jogando bola. Mas ainda tá tolerável, né? Mas o Vasco já começa a sua procura ainda de técnico, ainda não terminou. O principal nome é o Fernando Diniz. E se a gente for falar Eu de acho que vai injeção se de ânimo concretizar no Diniz. imediata, o Diniz talvez seja o mais imediatista para esse processo do Vasco aí, né? Que tá em busca do técnico novo. É, Diniz é complicado, né? Ele é o imediatista que precisa de tempo. Ele é um pouco dos dois, né? Ele, tipo assim, ele te dá aquele Pior ânimo que é. inicial, aí no meio do trabalho dele é meia bomba, aí no Mano, tem que final ter tempo. você fica na terra prometida, né? Você fica, porra, o É, final o time vai jogar Barcelona 2011. Só que o final chega. Às vezes o final chega no meio do caminho, que é final é desligamento. cruel. No final sempre é Às cruel. vezes o final é cruel. Às vezes o final O é cruel. final dele, Às no vezes o final ápice das é no meio. passagens, Às é. vezes o ápice é no meio, igual no No Cruzeiro. Fluminense, no próprio Fluminense. No próprio Fluminense. No Cruzeiro também, o ápice foi no meio. Não teve É. ápice E nenhum. eu, O grande ápice do Cruzeiro foi o empate contra o Racing, sei lá, da semifinal da. Não foi nem o Racing. Quem foi que eles empataram na semifinal da Sul-Americana? eu não lembro, Ah, não não lembro. lembro de Mas é que eles cabeça. classificaram sem ganhar, né? Eu lembro disso. É. Eles classificaram sem ganhar. O Diniz, acho que ganhou. Se ganhou um jogo no Cruzeiro, 2 jogos, acho que foi muita coisa. Eu não lembro de cabeça. Eu lembro que a gente É fez que um o grande Cruzeiro a gente. tiratema no nosso podcast de técnico, que eu trouxe aqui o É, tiratema na época. Mas agora, lembrar de cabeça disso, eu lembro. Já faz o 4 Cruzeiro meses também. que deu um tiro no pé também, né? Que eles demitem o Fernando Seabra para trazer o Diniz naquele final do último ano. E hoje em dia o Fernando Seabra talvez seja uma revelação de técnico do Sim, Campeonato Brasileiro. Que o Bragantino realmente sabe jogar bola até. É um time que a gente não esperava nada. É um time sem muitas peças. Nossa, que timaço do Bragantino. E ainda é o Eduardo Sacha que tá lá faz. Parece que faz 10 anos que ele tá lá. pior É que é o mesmo verdade. time. Tipo, o Sacha Parece é o que ele tá há grande 10 anos ídolo. lá. Grande É. ídolo do Red Bull O Bragantino é o ídolo Sacha. do Red Bull Bragantino é o Sacha e o Ele e o goleiro Claudinho. Só que o Cleiton. Claudinho já saiu faz 4 anos, né? É. O Então, goleiro Cleiton tá de também. boa. Grande goleiro Cleiton. É, Grande goleiro Cleiton. Mas eu vejo o Bragantino, já pulando um pouco pro Bragantino, um time hoje de consolidação de trabalho. é. Porque eu acho que é um time que, sejamos sinceros, um time que não tem nenhuma pressão de torcida, em comparação aos outros Não, dos outros 19 da Série A. Pelo menos não nenhuma. tem nenhuma Tipo, comparação basicamente de. nenhuma. É. Se compara só com o Mirassol um pouco, mas o Mirassol tem ainda bem mais torcida, porque Eu é acho que, mais acho que o regional. Mirassol ainda tem mais. E é um time que está servindo para consolidar trabalho, sabe? Você vê o Seabra hoje, vai se consolidar aí, e vai ser um técnico, quando sair do Bragantino, vai ser um técnico que vai ser sempre cotado para aquele timezinho meio de tabela para baixo. Vai ser igual o Caixinha. Caixinha, partida do que ele fez com o Bragantino, ele vai estar sempre cotado, cara, para assumir um time. É. Porque eu acho que é um time que consolida trabalho. Isso é bom também para o próprio ambiente do Bragantino, porque, né, isso pode trazer frutos do time ficar aí na Série A por um bom tempo. Isso é bom para eles. Bragantino, inclusive, que perdeu para o Criciúma O hoje, né? A Argentina gente perdeu pro Criciúma. Era falando isso bem que eu tava deles. falando no começo
Antes da gente, no famoso da tela Sim, no preto e branco que tinha no Fred mais 10, sabe? Aquele comecinho que eles só sim, estão papeando. Que, cara, o Santos conseguiu perder pra esse time do Bragantino como se tivesse sido humilhado. E agora o Bragantino tá perdendo pro Criciúma, que é um time de Série B que ano passado caiu tomando taca. sim. O Então, não dá Criciúma, pra entender, cara. o Criciúma Do sempre jeito que foi o um time Bragantino tá jogando. carismático pra mim, porque eu fui a Foi, nossa, Criciúma, eu gosto do Criciúma também. eu fui a Criciúma assistir um jogo do Vasco, aquele jogo do gol do DVD, aquela chapada Aham. do DVD. Eu estava na frente do gol. Foi eu na torcida de visitante, meu pai na torcida de visitante, meu pai na torcida de mandante. Sim, eu estava no meio da torcida do Criciúma, vendo o jogo. E foi, porra, uma resenhaça. Esse jogo foi muito bom. Assim, o Heriberto Wilson é um estádio muito foda. É muito E, moderno, né? Eles conseguiram reformar sim, muito bem o Heriberto Wilson. e eu vi que tinha até um outro projeto, isso de um torcedor local que tinha me falado, taxista, inclusive, que tinha um projeto de expansão do Heriberto Wilson, mas no próprio, acho que é no estatuto do clube, eles só podem expandir se expandir o número de sócios, porque é baseado, o número de arquibancada é baseado no número de sócios do clube. Faz sentido. É Entendeu? legal até, Aí eles estão tipo, tentando expandir os sócios primeiro para depois. Eles vão fazer um plano ainda disso. Enfim, eu não sei se isso é verdade, estou trazendo informação de um taxista. tipo, Uber pode ser a maior fake mas, news cara, de todos os tempos. Se for uma fake news, me desculpa, a torcedor do Criciúma. reunião estatutária tava o É, taxista na reunião tax, estatutária, mas sabe muito, né? O Uber sabe muito. a E ele gente era acredita nele. corintiano, não era nem torcedor local. A gente Corintiano, né? acredita nele. A verdade é que a gente Sim, acredita nesse cara. sim. Não lembro o nome dele, mas tá aí. Um abraço. Se Um estiver abraço, ouvindo a gente. taxista de Criciúma. Tá sendo relembrado que se Um você abraço. assistir isso, que eu acho praticamente impossível. Se um dia você lembrar de mim, cara, um abraço pra você. Cara, eu acho que agora que a gente deu uma volta até pro jogo do Bragantino já, eu vou admitir, eu não assisti o jogo do Bragantino e Criciúma. Não posso nem fazer muitos comentários acima disso, mas os comentários que eu posso trazer é que o time do Bragantino é um time que no Brasileirão tá se mostrando um time forte. Forte barra até quando, né? Não sei até Sim, quando vai virar esse forte, eu não sei até que nível, até aonde que vai bater a gestão do Fernando Seabra ali no time do Bragantino, então eu não posso ter uma certeza total de que esse time do Bragantino vai disputar coisas grandes nessa temporada. Na temporada passada eles quase caíram, né? Brigaram firme aí com o Atlético Paranaense para cair ano passado, só que o Atlético Paranaense se deu pior, né? Nessa sim. briga aí contra o rebaixamento ano passado. Então dá uma passada aqui pelos jogos rapidamente. Também agora vamos dar uma checklist de jogo aqui, vamos ver o que cada um dava uma esperada e o que está acontecendo com esses jogos aqui. Retrô e Fortaleza, 1-1. Fortaleza jogando fora de casa Isso. nesse primeiro jogo. Loucura, né? Resultado inesperado. É porque sempre quando sai o sorteio, a gente fica, ah não, eu quero pegar tal time porque esse time é mais fraco. Sempre assim. É sempre Sempre assim. assim, independente do teu. Cara, independente, você não pode mentir olhando aqui pra minha cara, pra Carlos Mauro. Que a gente sabe. O próprio, o presidente do Operário falou quando pegou o Vasco, eu lembro bem. Falou com todo respeito ao time do Vasco, mas dá para passar. Então, assim, os caras estavam torcendo para pegar o Vasco do pote 1. Então, não é Então, só o pote 1 que torce o pote 2. O pote 2 torce o pote 1 também. Então, assim, não tem isso tem de, que, tem que pensar o na time grande. possibilidade. Isso. Tem que pensar na Você tem possibilidade, sempre tem que que pensar. torcer lá para a bolinha do bingo sortear Exatamente. o pior time para você. Isso E aí. quando. Eu lembro que eu assisti, eu acho que é nas redes sociais do Maringá. Que quando pré-sorteio, eles fizeram um vídeo com os jogadores. Quem você quer enfrentar. Porque, cara, pra um time Videozaço, deve ter sido. pequeno. Tipo, pra um time pequeno, o Maringá é um time pequeno do Paraná, tá? Agora tá crescendo, até deu um. Cara, dá pra comentar isso rapidamente, mas o jogo do Maringá e do Atlético Mineiro talvez tenha sido o jogo com mais mídia dessa fase da Copa do Brasil, por conta do roubo inacreditável que teve pra Foi. cima do Maringá. Puxaram a Cara, camisa. Um bom material de camisa do arrebentar. Maringá. Um bom Eles material de fizeram camisa uma do Maringá. ótima Fizeram propaganda depois. uma puta Ótima propaganda depois. propaganda. Mas o jogo foi 2-2. O Maringá tinha possibilidade de ganhar lá em Maringá por 3-2 com esse pênalti. E foi assaltado
lá em Maringá pelo Inacreditável, árbitro, mano. que não marcou o pênalti. Mas voltando ao vídeo, rapidamente, só passando aí pelo jogo do Maringá Atlético Mineiro, que era os caras falando, não, eu quero enfrentar o Flamengo, quero enfrentar o São Paulo. E tipo, os caras devem torcer para aquele time mesmo. É cara de fora, às Sim. vezes. Tipo, é o sonho da vida deles, às vezes, jogar no Morumbi, na Vila, no São Januário, no Maracanã. Porra, o cara sair do Maringá Tá pra jogar no maluco. Maracanã do Deve nada. ser muito foda. Você Pô, deve mesmo ser sem muito ter foda chance pro de ganhar. um Deve ser muito jogador. absurdo, cara. Sim. Então os caras, toda essa possibilidade tem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é muito boa por isso. Hoje em dia, antigamente a Copa do Brasil ainda era mais escassa ainda, né? Tipo, era mais Sim. time pequeno ainda, porque time que ia pra Libertadores na época não ia pra Copa do Brasil, né? Então os times tinham esse limite depois de acho que foi em 2014 ou 15, posso estar falando errado, que liberou para time que disputava a Libertadores também disputar a Copa do Brasil, daí que agora ficou quase impossível de a gente ter um Paulista de Jundiaí, um Sport campeão da Libertadores, né? Da Mas ainda assim Libertadores, é bem da democrático. Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Ainda assim é bem democrático, né? Ainda é muito É democrática, né? um Tipo, meio a o torneio premiação do para um time povo, a Copa do pequeno, Brasil. a premiação para o time pequeno passar de uma fase na Copa do Brasil É absurda, pô. paga toda a renda do Porra, tu ano ganha 1,5 dos milhão jogadores. passar uma fase, cara. 1,5 milhão, Tanto que a maioria dos loucura. times pequenos escolhem a Copa do Brasil do que a Série D. A Sim. Série D não tem essa premiação e tem mais jogo ainda, O né? Tipo, próprio claro, Maracanã. O próprio Maracanã que a gente é, tá falando agora. escolheu. O próprio Maracanã escolheu a Então, Copa do Brasil. passado pelo jogo do Retrô e Fortaleza e toda essa discussão que a Todas. gente trouxe, vamos pro jogo do Inter do Maracanã. Ó, falando do Maracanã de novo. Internacional e Maracanã. O Inter ganhou por um 1x0 magríssimo, magríssimo. O Maracanã era o time mais desejado pelos times do Pote 1, por ser o time É mais verdade. conhecido e talvez o mais fraco, por não ter uma divisão. Cara, eu tô com medo do Maracanã ter divisão, tá falando merda. Mas eu acho que eles não têm divisão. Vai tentar trazer Vou até informação. Eu tô vendo vou aqui se o trazer a time do informação rápida. Inter. Não, eles jogam a Série D, eles jogam a Série D e a Copa do Brasil. Então, Ah, desculpem todos os torcedores do Maracanã, eles bonito, estão na bonito Série D sim. Maracanã, então, pô. Tá maluco. Eles estão Maracanã na Série D e na Copa do Brasil. veio Então uma é formação com mais uma 5 força. atrás no jogo. Eles estavam com 5 e 4, né? Então tipo, eles não tinham atacante. E estão totalmente certos. Né? Essa que é a Tá realidade. maluco. O time não tem que se provar mesmo, Não ele tá tem que errado. só não tomar gol. E tomaram um gol só Ah, o do Inter tava com o time Internacional. reserva, pô. O Inter tava time meio mescladão. Então, tava mescladão. Então, Então, assim, passando o jogo do Inter no Maracanã, que eu acho que foi um bom resultado resultado. magro, até pelo que o Inter É. podia, né? Provavelmente o Inter vai ganhar lá no Ceará, então, independente disso. Maringá Atlético Mineiro, a gente já falou aqui tudo que a gente Nosso sabe, né, Maringá foi desse jogo. assaltado. Foi assaltado sem muita dó, o coitado do Porra, Maringá. bizarro. Coitado, mas Bizarro, cara. Foi tipo um puxão. Ah, cara, não é inacreditável só. Nem tem o que fazer. se voltar no, Cara, se é um voltar no puxão, é assunto. um puxão em que um puxão em que nenhum mundo aquilo não é pênalti. Só que o cara não deu, mano, porque o cara não se jogou basicamente no lance. Pelo que eu entendi, o bizarro dele ter É. bizarro disso é que ele falou que ele não se O jogou grande tanto, problema é isso não aí, tem né? impacto. Porque é a linha Hoje em tênue de dia você se qualquer um se jogar e joga, né? cavar, de você se jogar, É, cavar, tomar amarelo, e de você jogar, cavar e cavar o pênalti. Uma linha tênue bem grande em relação a isso. Eu acho que não deveria ter isso de cair no chão. Né? Se mas fosse um é futebol o que tem, justo, infelizmente, né? é o que tem. Não tem muito que a gente fugir. Vamos passar pro próximo jogo aqui rapidamente. Fluminense e Aparecidense, jogo também que eu não faço ideia do que aconteceu. Deus que me perdoe. Perdão todos os torcedores do Fluminense, mas eu não sei muito o que rolou nesse jogo do Fluminense e Aparecidense. Eu tava Cara, o que eu trabalhando na hora. vi é a Eu sei que foi gol do Keno. torcida do Fluminense xingando muito o Everaldo, atacante Everaldo, EV9, ex-Bahia. E, Fale. assim, a falta do Germancano vai doer, eu acho, pro Fluminense. Isso acho que foi o principal que eu consegui ver do jogo. Que, cara, a lesão do Cano ali é pra encerrar a carreira, né?
Lesão nessa altura doída. de idade, é para encerrar, não tem. É Você vê uma foda. lesão daquela ali, você realmente pensa se é a hora de pendurar as chuteiras, né? Já diria o É, FIFA, quando você se aposentava, pendurar as chuteiras ou você tentar seguir em frente, porque é uma lesão realmente acho que complicada a aquela lesão. principal manchete dessa notícia, dessa partida é a lesão do Cano, né? Sim. Que o Cano já não vinha num ano tão bom. Ele voltou até a fazer um golzinho aqui e ali, mas nada demais perto daquele ano fantástico que ele teve com o Diniz em Porra, 23. nunca vai ter um ano daquele de novo, não. Pode Nunca vai fazer ter um ano daquele de criança. novo. Só que agora é complicado de voltar, cara. Uma lesão naquela. A foto da lesão é horrível, cara. O joelho Terrível, dele tá terrível na foto. terrível. Então, a gente só deseja melhoras pro Cano, mas é triste, cara. Eu penso que é uma carreira encerrada aí. Basicamente, não vai voltar nunca mais a ter um nível. Só se for um gênio da saúde, um gênio do joelho. Mas é difícil. O Da jogador saúde é nessa. muito foda. Gênio. Cara, um jogador Mas é voltar por nessa aí. idade, uma lesão dessa tem que estar. Só o Cristiano Ronaldo, talvez, que tem uma condição física tão É. absurda com essa No idade. De futebol, resto. se você for puxar todos os esportes, aí vem o quê? LeBron, tá ligado? Tu pensa nos É, caras assim. só, De só resto, isso mesmo. Kevin Durant, tá ligado? Por aí. Então, É passando foda. pro próximo jogo, eu vou puxar para um jogo rápido, até porque esse jogo foi fácil, né? Botafogo e Capital do Distrito Federal, um amasso histórico do Cara, esse Botafogo. jogo eu vi completo, esse jogo do Botafogo. Jogo inacreditável. Teve gols de Juan Cruz, É, ex-Vasco, ex-Santos. ex-Ludo Horroroso, Juan Ludo Cruz. Goretz. Ludo Goretz, gênio do Ludo Goretz. Teve gol do Arthur, que estava numa zica histórica no Botafogo. Ele fez Foi o um gol, fez jogo até para dar uma. o Chozica, assim, tá ligado? É isso que eu ia falar. Foi um jogo para tirar uma zica de uma rapaziada. Sim, pra Não lavar a é, alma. não é Famosa. não é um jogo que você pensa, nossa, tô confiante agora para jogar um Brasileirão. Fiz gol no Capital. Mas mesmo assim, é um jogo bom para pegar uma confiança, né? Tipo, pelo menos para tirar a zica que os caras estavam. O É Botafogo verdade. tava numa Acho que o draga grande jogo é tirar a forte. draga mesmo. Jogo pra tirar Para a tirar draga. uma draga mesmo. É um 4-0 que o Botafogo já tá classificado, né, gente? Só Vai. se cair Já o tá. mundo no Distrito Federal no segundo jogo, que é muito impossível. De jogos agora, vamos passar um pouquinho pela capital paulista, dar um geral em três. Os três da cidade de São Paulo ganharam: São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras e o Corinthians fora de casa no primeiro jogo conseguiram a vitória. O Palmeiras acho que era o jogo mais difícil, que é uma disputa de Série A, né? Sim. Uma Série A, e era o Ceará que tá bem no Campeonato Brasileiro. Pedro Raul fazendo gol aqui e ali, o Léo Condé conseguindo fazer esse time que não é um time estrelado, longe de ser estrelado, conseguindo um Ceará de Lucas Mugni, conseguindo jogar bem Boomer. fazendo um campeonato bem regular até na Série A, só que perdeu para o Palmeiras, que é um time absolutamente mais forte. Gol do Gustavo Gomes de cabeça. O Corinthians também tinha um confronto dificinho. Novo Horizontino fora, que é um time que eles disputam um paulista. E todo Sim. mundo que joga paulista sabe o quão difícil é jogar com o Novo Horizontino, que é um time bizarramente chato. Não sei por quê. É um time muito chato, muito chato. Só é muito chato. Os caras são insuportáveis para jogar. Mas o Corinthians conseguiu sair lá de Novo Horizonte com a vitória. Gol do Hernandes, do Hector Hernandes. Então, é isso que eu sei de jogo do Corinthians, com todo respeito. Não Também assisti sem muito, nada. Tanto que eu só tô balançando a cabeça aqui, igual. igual maluco. E daí passamos pro São Paulo e Náutico, que eu sei pouquinhas coisas. Eu sei que o Náutico saiu na frente. O Náutico que a gente sempre espera que o time que vai para fora de casa do time do pote 2, o time vai jogar mais recuado, esperando uma brecha, né? Sim. Mas o Náutico jogou para frente no começo do jogo até. Saiu com um golaço, inclusive, do Náutico. O primeiro gol do Náutico foi assustador, golaço. Eu que fui assistir o jogo do Santos e do São Paulo, fui infiltrado uns dias atrás, fui assistir o jogo do Santos e São Paulo no Morumbi.
muito chute, eu queria ter visto um gol daquele no Morumbi. Que golaço absurdo o gol do jogador do Náutico no primeiro tempo. Só que daí o quase impossível aconteceu, né? Que o Luciano voltou a jogar bem. 2 gols do Luciano para Mais um virar. jogo para lavar a alma, né? Mais um jogo aí para lá. A Showzinho. lavagem de alma tá. É, Rapaziada, também pega a Copa do Brasil pra fazer isso aqui, né? é isso aí mesmo. Aí chega o Brasileirão, Chega o Brasileirão, volta tudo, né? Vem assim daí, né? Tudo que jogar pro chão volta. Mas é isso, São é por Paulo, aí. capital paulista, tá feliz nesses jogos de ida da Copa do Brasil. Todo mundo saiu feliz e com vitória. Passando aqui pro próximo jogo, que é um jogo meio delicado, que é um 3-2 CSA no Grêmio. Cara, Jogaço, inclusive. cara, Jogaço. Só que assim, né? O Grêmio, quem sair por último fecha a porta também. E é o que meu time é. tá quase a mesma coisa. Só que eu posso falar do Grêmio. Te falar, o Grêmio tá uma barca afundada inacreditável. Mas eu ainda acho que o Mano vai dar um jeito de deixar esse time na Série A. Porque ele é isso aí. É, eu Ele é também. o O famoso Mano é técnico meia-bomba. pra isso. Ele é isso aí. Ele vai dar o jeito dele ali, vai deixar com 44 pontos, ganhando na última partida. Mas vai deixar. Basicamente isso. Mas vai deixar. Mas, meu Deus, que time ruim é o time do Grêmio, Cara, cara. o time do Grêmio que tem. A gente vai repetir tudo de novo, né? Mas é um time que tem peça muito boa, cara. Só que, meu Sim, Deus, cara. é um time que tá reforçado na ano passado e tá jogando mal. Tá pior do que do ano passado. Qual o sentido, cara? O time tá reforçado. O time Não. reforçou com o Wagner Leonardo. Pô, não, você olha, porra, ele não é um reforço, mas, pô, é bom zagueiro o Mas é Wagner uma peça Leonardo. boa. Ele jogou bem no Vitória. Sim. E, pô, o Thiago Volpe também, tira- É, o tirando Volpe. esse lance. Cara, o Tirando a Volpe, eu não falta que ele sei o tomou, que ele tem, cara. Eu não sei o que ele tem. o goleiro É chama golaço. basicamente uma mistura de azar com, sei Sim. lá. Cara, ele Não dá é pra bizarro. entender. Não Você dá vê pra entender. a câmera atrás do gol, no gol que ele tomou de falta agora, que a gente está se referindo, ele vê que a bola vai entrar, ele tropeça e cai. Cara, é Cara, inacreditável. o corpo dele parece que tipo ele tem um sensor. Sabe o chip da bola que tanto comento que a CBF não comprou? O Ele Volpe tem o tem. chip da bola. Quando a bola entra, tipo ele dá um tilt assim, tipo ele trava assim, tipo, parece que ele se solta assim. Tipo, Campo ele vira o. magnético Sabe quando que trava ele. O Woody, o Buzz se desmontam quando o Andy entra no quarto? O Volpe faz a mesma coisa quando a bola entra no gol. É por aí. De todos os gols parece que é golaço. Todos os gols parece que ele foi buscar, sabe? O goleiro quando pula, busca e só pra aparecer. Cara, É é... basicamente o eu Thiago acho o Volpe. Volpe bom goleiro. Eu não acho ele essa merda toda. Eu acho ele um. Mas, Eu cara, acho, eu acho ele um médio, assim, tipo, médio pra bom. é, é, sei lá também. É, Eu não tenho. Prefiro não opinar em relação ao Thiago Volpe. Não tenho muitas constatações em relação a ele. eu ainda acho que o Grêmio vira esse resultado em Porto Também Alegre no acho. segundo jogo. Eu acredito que vira, mas sai de Alagoas com um resultado Porra, amarguíssimo, né? inacreditável. Amargu... Inacreditável. Inacreditável. O jeito que foi, que eu acho que é mais trágico, né, cara? É, Que o empate tava ótimo. O empate o tava empate 2-2 ia ser bom tamanho. um jogo normal. Um Tava de jogo que o bom CSA tamanho o tava empate. indo totalmente pra cima. Sim. Só que, é, Grêmio tá. CSA, que de acordo com o nosso grupo, é o melhor CSA de todos os tempos. Eu não É o sei. melhor CSA Nosso desde que o grupo de CSA que amigos. subiu. Eu posso estar passando informação errada, né? É muito possível. Não sei a que Mas, ponto realmente é o melhor CSA de todos os tempos. Tá ligado? Acho que só falam merda em relação ao então. CSA. Mas partindo agora de CSA, de CSA e Grêmio, jogo em Alagoas, vamos partir para Pará. Vou para Pará, aquela música, grande música da Joelma, mas falando de Musicaço. Paysandu, Paysandu e Bahia, Bahia sai com uma vitória de 1-0 também.
Bahia que tá numa crescente ótima, né? Gol do Cauli de pênalti. O time do Rogério Ceni parece que finalmente o Rogério Ceni virou um Paulique é técnico. outro que tira a zica, né? Também. Paulique, até onde É, eu o sei, Cauli tava tava numa uma zica draga. danada. Também. É, Copa do Brasil é isso. Basicamente, pra tirar a zica. Tá tirando a Mas zica de geral. eu queria dar uma passada rápida nesse jogo, porque basicamente eu não assisti o jogo do Bahia também. E o próximo jogo, eu, com todo respeito, mas eu nunca assistiria pra vir fazer comentários. Só se me pagassem, eu assistiria esse Cláudio, jogo. agora eu tô até Numa ansioso. quinta-feira. Cara, que horas que começou esse jogo? Cara, não sei. Mas vai ser Qual bom. jogo? O jogo Brusque e Atlético Paranaense 0-0. Cara, esse aí deve ter sido o pior jogo da rodada. Se Cara, você ouviu os nomes, você já se arrepia. um jogo que nem foi em Brusque, foi no estádio do Joinville. Por que Então, essa assim, porra? vamos Não passar, né? sei. Não sei. Tá ligado? Não Só. sei. Acho que mandaram pra lá mesmo. O estádio do Brusque devia estar reformando, sei lá. Porra, Enfim. Passando. Criciúma e Bragantino a gente já comentou. 1x0 Criciúma. Flamengo e Botafogo de Paraíba. O Flamengo ganhou só de 1x0 também, mas jogo fora, então a gente entende. O Flamengo deve ter ido totalmente reserva. O jogo acabou agora há pouco. No cara, o meio da gravação acabou Flamengo. o jogo. Eu não sei nem quem fez o gol do Flamengo. Eu vou até ver aqui. Tal de Caio Joshua Lana de Andrade, né, no Google. Eu não sei quem é, Tem. porque colocar o nome inteiro é complicado pra mim, né? O Bing só me Mas falou gol o time, Flamengo. Valeu, Bing. Isso aí. Eu já sabia. o time do Flamengo entrou no reservão, mas ainda entrou alguns titulares no meio do jogo aqui, pelo que eu vi. O Michael entrou, o Bruno Henrique entrou também. Mas enfim, nada demais também esse jogo, né? Acho que dá pra passar rapidinho. O Cruzeiro ganhou do Vila Nova 2-0, 2 gols do Caio Jorge. Caio Jorge que acho que tá voltando a confiança dele. Ele jogou bem contra o Vasco, deu assistência pro gol. Sim. E o Cruzeiro que o Pedrinho espera que melhore, né? Porque o Pedrinho Cruzeiro, BH. a maior pauta do Cruzeiro era que Dudu tá querendo ralar, Cara, né? inacreditável. Isso aí é inacreditável. O Dudu tá Vasco lá e já. Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro. O cara chega e pergunta pro presidente do supermercado de E BH. aí? Supermercado de BH, vai sair? Aí ele. Fala, tá bom. Acabou aí. Cara, cara, é inacreditável. E aí vem depois a agência de empresários do Dudu falar que não, para isso aí tem que pagar a multa dele. 40 milhões a multa, se eu não me engano. Não é 40, é 60 Esse, milhões de ó, reais. moleque, quem que. Todo respeito, né? Você vai assinar o contrato com o Dudu, vai colocar uma dívida, né? De É uma 60 dívida. milhões, É uma dívida. uma dívida Definitivamente é uma de dívida. 60 milhões, é a mesma coisa no contrato do Caixinha no Santos, pô, que é 15 Cara, milhões. foi o mesmo É a mesma contador. coisa. Deve ter sido o Foi o mesmo mesmo contador. contador. O mesmo A mesma, contador do a Caixinha mesma era o do empresa, Dudu. o mesmo grupo de advocacia fez o contrato, o mesmo contrato aceitou. Fez o mesmo, Porque mesma não é coisa. possível. Fez o acordo. Porque não é possível, cara. Não é É, possível. cara. Mas, É enfim, Cruzeiro inacreditável. Dito ganhou isso, do Vila Nova. Gabigol deu E assistência, pela informação então que me chegou. é um joguinho bom pra Mais dar um uma lavada jogo de alma no para Cruzeiro aí, né? Que tava dar precisando aquela de uma lavada de alma. vitória. Uma vitória boa aí pro time do Cruzeiro finalmente dar uma respirada. Sim, O time do Cruzeiro respirou um pouquinho com o Cássio na última partida, que o Cássio fez uma partidaça contra o Vasco. Saiu até emocionado tinha que depois do ser, né? jogo. Tinha que ser contra o Gigante da Ele Colina. gosta, do Vasco ele gosta Ele bastante. gosta muito do Vasco. Gosta muito. E vamos para a última partida, infelizmente, que é Santos e CRB. Assim, eu vou dar minha visão, que eu acho que essa partida foi um grande alívio, talvez, para o torcedor do Santos. Mas eu vou dar a explicação do porquê o alívio. Porque eu sabia que o Santos ia perder no meio da partida assistindo. Eu acho que eu nunca passei tanta raiva assistindo esse ano. Nas outras partidas que eu assisti, não é que eu não passei raiva, claro. Só que era uma raiva seguindo de tristeza de assistir. Entendi. Hoje foi uma raiva seguida de raiva.
Literalmente muita raiva, cara. O Gil hoje fez, acho que o pior futebol que eu já vi na minha vida. Tipo, mano, é alguém entrar bêbado em campo, tropeçar na bola, tava melhor que ele, cara, hoje. Era um dia. Inacreditável, O não. Gil, o Eu Gil vi. já não tá bem a temporada inteira, cara. Ele já tava mal. Só que hoje, cara, o Santos tomou um empate com o erro dele no gol do CRB. Com o mesmo erro que o Luizão fez no jogo do Bragantino, que, tipo, rebate no cara, o cara tá na frente do gol e chuta no gol. Foi basicamente o mesmo gol que a gente tomou do Bragantino, a gente tomou do CRB hoje, só que lá foi culpa do Luizão, aqui foi culpa do Gil. E o pênalti que o Brasão defende, glória a Deus. Deus abençoe o Brasão, ótimo goleiro, gosto muito do Brasão. É ele que comete Quem o pênalti. faz o pênalti foi o o próprio Gil, cara. Tipo, se era um dia que não era pra ele, era hoje. Se era um dia, a gente nem comentou isso, né? Que a chegada, o Santos já tá técnico novo, depois de 2 semanas e de César Sampaio, Trouxe a Kleber comissão Xavier, inteira do Tite. contrataram o Tite parcelado, Eu acho isso muito foda. contrataram o Big Mac, né? O Big Mac sem o hambúrguer, o combo do Big Mac sem o hambúrguer. Eu vi isso. Comentários aço. Mas é por aí. Basicamente, cara, eu assisti a live do setorista do Santos ontem, a Gabriela Brino, não é o mesmo Brino, não é parente do Brino, não é nem nada, e do Lucas Musetti, da UOL, e eu tava lá e eu comentei, eles chegaram até a falar do meu comentário, porque, cara, eu gostei da contratação, é uma apostaça, tipo, é algo que saiu que ninguém esperava que o Kleber Xavier ia pro Santos, mas é uma aposta assim, que, cara, pra sair desse ciclo imenso que é Diniz, Renato Gaúcho, Mano Menezes, aí volta, demite. Quem que tá disponível? Ah, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Diniz, Dorival. Ah, tipo, dá pra arriscar algo, sabe? É uma aposta válida. É a famosa aposta válida. É, E o que é um peito pra quem já tá cagado? Senão já tá tudo cagado, sabe? exatamente, cara. Por que não? Tipo assim, o que o Marcelo Teixeira deve ter pensado foi tipo assim, por que não? Pá, me vê aí um motivo de não trazer. Ah, porque ele é inexperiente. Legal, mas aí os experientes do mercado são tudo uma bomba. São tudo pardal, cara. É, Então, tudo pardal, todo mundo já entre treinou o tentar, Santos entre ali. tentar dar um, tipo, dar um eu não posso falar, tipo, um avanço na carreira dele, porque, cara, ele tem 25 anos de auxiliar técnico do Tite. Tipo, se tem alguém que ganhou junto com o Tite, foi ele, basicamente. Sim. Então, é um cara que sabe muito de futebol, ele sabe. Eles comentaram ontem na live do setorista que ele sabe da cultura que tem o Santos, tipo, jogar com base, tentar trazer. Hoje já Eu entrou acho isso muito moleque da base no importante, jogo. Tipo, é falar a muito importante o verdade. cara saber isso. Acho que a coisa Muito mais importante o cara saber isso. importante para times como Santos, Vasco, é ter um técnico que saiba cuidar bem da base, porque são times que sempre teve bons frutos da base, né? O Vasco sempre teve também Então, bons frutos. o Caixinha não buscava isso no Santos, sabe? Sim. Então é difícil você não Carilli dar também não apoio para um buscava no técnico que Vasco. chega agora. Carilli também não buscava no Então, Vasco, tanto que o Carilli foi demitido. No dia seguinte, a molecada da base estava treinando com os profissionais, coisa que não tinha acontecido desde a ida do Carilli, entendeu? então é isso. Hoje o Kleber Xavier é um jogo que ele não podia. Eu acho que ele fez certo de mesmo com a escalação que era do último jogo contra o Bragantino, apesar de ter sido um jogo com derrota, mas, cara, ele chegou na terça, como que ele ia mudar Acabou para um de jogo na chegar, né, quinta? cara? Tinha que Não fazer. tem o que fazer, cara. Então, foi um jogo de. É foda ser um jogo de ida e volta, ele fazer um teste, mas era basicamente um teste também para hoje. O Rolaser finalmente desencantou também, outro que lavou a alma aí. Conseguiu jogar algo, É a tipo, foi um dos famosa únicos rodada de também. lavagem de alma. Foi um dos Essa únicos que rodada. jogou, fez o golzinho dele, tava 9 jogos, não tinha feito nenhum gol, fez o gol dele. Mas enfim, eu acho que o Santos ainda consegue ganhar do CRB lá. Só que é complicado, a gente não sabe como será o futuro, né? Então não tem É. como a gente ficar prevendo. Eu não sou do mais pessimista com essa vinda do Kleber Xavier. Hoje, a tirada do Guilherme aos 45 do primeiro tempo já foi uma injeção de ânimo no meu coração. Não foi nem do. Tipo, acho que todos os torcedores, cara. Ver o Guilherme sentado no banco aos 45, claro, ele fala que ele sentiu a coxa, mas eu tô nem aí.
Com todo respeito. Então, não que eu não tô falando que eu tô cagando pra tua lesão. Não é que eu tô torcendo pra ficar lesionado, mas eu preferi que você não tivesse ficado em campo, porque você jogou nada no primeiro tempo. Então, é Eu nessa acho que é uma questão. situação do Kleber Xavier, eu acho que ele não tem o que perder de ir ao Santos. E é meio que um golpe meio de loucura também, de tu pensar que o cara pegou o Santos nessa situação, né? Mas eu É, acho que ele pensou por si também que não tem nada a perder. é a Mesma coisa melhor que o prova. Marcelo Se, Teixeira se pensou. ele, se ele dá certo, ele se prova como um baita técnico, Sim, talvez. se ele dá certo. E aí, essa parada de, não, que a gente contratou o Tite parcelado, que ano que vem o Tite vem. Aí Acho que não talvez não vem, se ele venha. der certo. Acho que não vem. Falaram que nem. Pô, o Tite tá com muito problema de saúde mental. O cara vai se tratar pra ir treinar o Santos, cara. Puta que pariu. Não tem nem por que fazer isso, Melhor cara. ficar em Não casa. tem. Tá Fica em maluco. casa. Nossa, tá É, louco. Fica filho. com os netos, assiste TV. Nossa, fica Pô, tranquilo. cuida da Tá própria louco. saúde, velho. É muito melhor Não, que assumir o Santos. não tem Tá onde se maluco. enfiar. Por quê, cara? Tá maluco. Mas acho que terminando a Copa do Brasil, conseguimos dar uma geral em tudo que a gente assistiu, que a gente não assistiu, fazer uns comentários. Vamos passar aqui, eu vou transmitir aqui no lado rapidinho, que a gente vai fazer um postaço aqui, né? Famoso. Misericórdia. Faz uma aposta de Ah, bet. Se alguma bet quiser patrocinar a gente aí, a gente vai aí, ó, fazer agora é a hora certa agora é o para momento quem certo. quiser patrocinar. Tá aparecendo aqui? Ah, tá aqui. Aí, foi. Aí. Vai ser no Google mesmo, porque eu tô com preguiça de abrir o, o SofaScore. Então, primeiro jogo da rodada 7 Brasileirão. Amanhã, sexta-feira. Nossa, sexta-feira, 9h30. Um jogo desse. Meu Deus do céu. Que isso, jogo Mas ok. sexta-feira? Sexta-feira, 9h30. Jogo não deve valer pro Cartola, O por que que o exemplo. Edinaldo tá fazendo? Esse jogo não deve valer pro Cartola, certeza. São Mas Paulo e Fortaleza, cara. São Paulo e Fortaleza. Vamos papum, né? Ganhou, perdeu. Eu vou no 1-1. Eu vou São Paulo 1-0. Tá bonito, tá bonito. Próximo jogo, Ceará e Vitória. Jogo Aqui é bom até. Ceará. Aqui é Eu acho que é Ceará. Ceará 2-0 também, 1 sem a 0 muito, Ceará. Jogo sem muito feio. apavor. Jogo feio. Vai ser Corinthians e jogo bom de Inter. assistir, mas feio. Corinthians e Inter, jogaço. 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 Eu acho que dá empate. Tipo, Vamos 1-1 aí. no 1-1. 1-1, Também. 1-1 famoso. Flu e Sport Flu Esporte, cara. no Aqui. Rio. Eu acho que dá Flu. Eu acho Que que é dá Flu e o Pepa acaba sendo demitido nesse jogo aí. Se for para dar um bônus. é o Lanterna do Brasileirão hoje em dia, o Sport, né? Vou te Mas falar, eu acho cara, a culpa nem é do Pepa. O time do nem é do esporte Pepa. Foi muito. Também sofreu bastante foi com muito arbitragem prejudicado no essa começo. arbitragem. É complicado. Então, mas Complicado. mesmo assim, eu acho que é Fluminense que vai dar nesse jogo. Dá 2-0 Fluminense, vou Dois ser a zero honesto. Flu, por aí. Passei um pouquinho aqui. Bahia e Bahia e Botafogo. Botafogo. Ah, eu acho que dá Bahia. Jogaço. Aí, Jogaço. Esse Botafogo fez o jogo. que fez com. Botafogo fez o que fez com o capital do Distrito Federal, mas aí vamos voltar à realidade, né? E da Pô, Bahia. Pra mim, da Bahia. dois jogos aí pra tu parar o sábado pra assistir. Hein? Corinthians e Inter, Bahia e Botafogo. É. Bons jogos. E eu acho que da Bahia também. 2-1 Bahia. Ou 3-1. Pra mim é Bahia 2-0. E agora, domingo, 4 horas, um jogo que vai criar uma pandemia, né? Acho que é o pior jogo da rodada em termos de futebol. Não por conta dos times. Meu irmão, Mas esse um jogo domingo, aí 4 horas da tarde, é de se matar com um jogo desse. é a cara do 2-2. Cara, esse jogo pra mim é. Eu não quero ser pessimista, mas esse jogo vai dar Grêmio, cara. Então, é 1-0 Grêmio chorado, assim. Gol Tipo, do Bright nós ia White. O perdendo. Bright White É, crava nesse jogo aí. Quem quiser gol do apostar na Volpe, de bet, pênalti. aposta aí, gol do Bright White. Depois me fala se deu green ou não deu green. Papo reto. Vasco e Palmeiras em São Januário. Pô, pior que é Mesmo com vendido. toda. Esse jogo é vendido. Venderam.
Pedrinho vendeu o mando desse jogo. Se eu não me engano, foi Ah, não vai ser. Distrito Federal, esse desgraçado. Nossa Senhora. Vendeu o mando para Caixa Prego, filho. Eu vou até ver aqui a informação. Boa, isso aí. O Bing fala que é em São Januário. Não é em São Januário, vendeu o mando. Agora, não sei para onde, certamente. Eu acho que foi para Brasília. Geralmente, quando ele vende, é para Brasília. E assim, Deve ser no famoso Mané Garrincha, né? vai perder. Mané Garrincha. Está aqui no. Vai Não, perder calma. Esse jogo já aconteceu. 2-0 Palmeiras. Meu palpite. Mas é Distrito Federal. Tô falando aqui que é Distrito Federal. E vai ser 2-0 Palmeiras. Palmeiras. Já que é no Distrito Federal, vai dar Palmeiras. Vai dar 2-0 3-1 Palmeiras. Palmeiras. E torcer para até lá o Vasco ter contratado um técnico. E que o técnico não vá nesse jogo para Bem-vindo. não tomar uma porrada. Que vá o Bem-vindo, Felipe Fernando ainda. Diniz. Mas agora Cruzeiro e Flamengo. Jogaço também. Mas Bom eu vou jogo ser também. rápido. Que dá Flamengo, né? Independente Cara, da força. a impressão que a gente dá é que Cruzeiro e Flamengo sempre são bons jogos, né? Por causa É, daquela era do Everton Ribeiro no Cruzeiro, teve aquele gol dele sim. absurdo. Eu vou Final da Copa do de Brasil, tudo. 2-0 Flamengo, esse jogo aí. Bragantino e 2x1. Mirassol, 2x1. que também. Nossa Aqui, senhora. aqui é empate pra mim. Bragantino e Mirassol é o famoso gol do Reinaldo de pênalti. E o gol do John pro John John tá jogando Bragantino. muito bem, inclusive. Já tô até pensando aqui no meu cartola, hein? John do Bragantino. 1x1. Empate. 1x1. Empate aí, pro. Juventude. Brigaçol e Marantino, eu ia falar. Obrigado, Só Bragantino. Juventude Atlético Mineiro em Caxias. Deixa eu No falar, cara. Alfredo Jaconi. Dá pro Juventude esse galo aí. Olha lá, hein? Cara, segunda-feira, 8 horas da noite, é o jogo É a, é certo, a cara. certo pro Juventude ganhar. Sim, para ter no Sport TV ter discussão do Cuca. É importante. É, No é a fechamento do Sport demissão TV daí, tá né? lá o Denilson Show falando do Cuca. É aí a demissão do Felipe Cuca. Melo. Demissão. Isso. Eu vou Demissão. cravar. Vitória de Juventude e demissão do Cuca. Demissão, ele se demite, porque nunca demitem ele. Vai falar que tá com problema pessoal. Tá problema Não, pessoal. É sempre isso. É sempre isso. que poxa. Fechamos 1-0 Juventude, vou fechar. Eu vou por aí. 1-0 Juventude. Então é isso. Rodada 7 do Brasileirão passada. Deixa eu fechar aqui, ó. Fechei aqui. Depois vou A tela anotar os compartilhada. palpites e ver Pode quais a anotar. gente cravou ou não. A próxima Quadrado Express, ou se a gente já estrear o Futebol Quadrado Podcast, a gente vai dar uma passada de E pano aí. também Passada de minhas pano, não, uma apostas passada. da Bet, que eu É. falei. Aí, ó, Se der fica aí, green, qualquer bet, se quiser qualquer aparecer, ó, a bet. gente tá A fazendo gente tá aqui aposta. para isso. A gente É, tá fazendo aposta, só que não aparece ninguém pra gente colocar o dinheiro pra ver se nós vamos ganhar. Então, vamos seguir por enquanto só na conversa, né? Mas então é isso, Mauro. Seguido esses comentários do Copa do Brasil e Brasileirão, queria muito agradecer por comparecer aqui no terceiro episódio do Quadra Express. tamo junto, como sempre. Tamo junto, mano. Então, muito obrigado, rapaziada, para quem assistiu. Os recados paroquiais eu deixei lá no começo dessa vez. Sempre faço uns recados aqui no final, mas é isso. O Futebol Quadrado Podcast ainda está numa pausa. A gente vai fazer uma segunda temporada nova, com tudo mais novinho aqui, para a gente conseguir fazer uma estreia boa, conseguir um dia que junte todo mundo, né? Não é. Faz tempo que não Não aparece, é por exemplo, o fácil. Rosendo nos Não episódios. é Não é fácil. fácil, não é. Os horários são difíceis, todo mundo trabalha, então é complicado para juntar todo mundo, mas quando dá para juntar todo mundo, fica algo muito legal para vocês e vocês recebem a gente muito bem, gostam bastante e tem receptividade muito boa de vocês. Então, agradecer todo mundo, agradecer o Mauro, agradecer Mauro, Rosendo, Vidal, o Brino também, que não puderam comparecer, mas estão com a gente sempre. E muito obrigado, já estou me estendendo demais até o Quadrado Express, primeiro que bateu 50 minutos, mas é isso. Muito obrigado, rapaziada. Até o próximo episódio e
Tamo Valeu, junto, rapaziada. rapaziada. Aí, porra, como que eu vou esquecer? Se inscreva no canal. Isso não posso Porra. esquecer, né? Isso eu não posso esquecer nunca. Se inscreva no canal, por favor. Segue a gente em Aqui todas as redes embaixo. sociais também. Deixa o like, é muito rápido. Deixando o like, se inscrevendo, vai facilitar muito pra gente saber que vocês estão gostando e Tá ajudar a passando. gente aqui no canal. Aí, ó, tá passando Passando aqui, aqui, ó. ó. Inscreve. Vai lá pro Ó, Léo. aqui, ó. Olha lá. Agora passou aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Valeu, Aí. rapaziada. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.